ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Amém. Pessoal, bom dia. A paz de Cristo a todos. A gente continua o nosso estudo bíblico, hoje no capítulo 26 do livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 26, quase chegando no finalzinho, né? Nós vamos orar primeiro, depois vamos ler alguns versos, tá? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por estarmos aqui. Obrigado pela tua presença, a presença do teu Santo Espírito. Venha nos dirigir, nos iluminar, nos ensinar. Tu és o nosso mentor. Que saímos daqui edificados pelo teu poder. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Vamos ler alguns versículos. Versículo 1. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, defronte de Gesimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto de Zife. E acampou Saul no outeiro de Aquilá, que está de frente de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo-o no deserto. Pois Davi enviou espias e soube com certeza que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul, e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai: eu descerei contigo. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Ok. Vamos lá. Eu creio que na semana passada todos aprenderam bem sobre a história de Davi, Abigail e Nabal. Todo mundo lembrou bem da história? Muitas experiências, né? Através do capítulo 25 e desses 3 personagens, Davi, Abigail e Nabal. No de hoje, né, nesse capítulo, a gente vai continuar a ver o drama do Davi. O drama do Davi é não poder matar um rei que quer matá-lo, né? Esse é o drama. Ele tem que fugir de quem quer matá-lo. E o tempo todo ele tem condições de matar o rei, mas ele não pode matar o rei porque Deus não deixa. Assim é difícil, né? É uma situação que funciona como quando você se propõe a amar alguém que te odeia. Mais ou menos assim. Ou você é obrigado a amar alguém que te odeia. Considerando que o amor, ele não é um sentimento, mas uma atitude. Quando você tem alguém que te odeia e você decide não matar essa pessoa, ou decide poupar essa pessoa, esse é um tipo de amor, né? É um tipo de amor que nasce a partir do ódio do outro, né? Então está aí o Davi. Davi não vai matar o rei Saul, porque Deus não quer que ele mate. Ele quer cumprir a palavra de Deus. Apesar de que ele está correndo risco de vida o tempo todo. Situação extrema, né? Vamos começar
no versículo 1, continuando a história, a perseguição, né? E agora vem os zifeus, vieram os zifeus a Saul. Os zifeus, eles vieram a Saul, a Gibeá, onde Saul estava. E eles disseram o seguinte para Saul: Davi, não está Davi escondido no outeiro de Aquilá, de fronte de Gesimon? Ou seja, o Saul, o homem que você procura, está escondido no outeiro de Aquilá, de fronte de Gesimon. Os zifeus eram um clã da tribo de Judá, ok? É uma tribo que estava ligada à tribo de Judá. Eles habitavam em Zif, por isso que o nome é Zifeus. Zif, cidade localizada nas montanhas da Judéia, ficava a 6 quilômetros a sudeste de Hebron. Os zifeus, para chegar até onde o Saul estava, eles tiveram que viajar pelo menos 37 quilômetros para se encontrarem com o Saul, para dar notícia de que eles sabiam onde o Davi estava. Então, essa é uma fofoca que custou um pouco, né? Mas eles foram. 37 quilômetros de viagem para denunciar o local onde Davi estava. Está todo mundo tentando fazer política com o rei. E os zifeus, eles são interessantes que eles apareceram lá atrás no capítulo 23. Não sei se vocês vão ter memória para isso, mas eles não estão aparecendo aqui, eles estão reaparecendo, os zifeus. Se você voltar um pouquinho, em capítulo 23, verso 19, vamos voltar, para vocês lembrarem. Hoje nós estamos no capítulo 26. Se a gente volta no 23, vai falar novamente dos zifeus. O texto diz: então subiram quem? Os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes, no bosque, no outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon. Versículo parecido, ou quase idêntico, né? Estranho, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles voltam novamente para denunciar a localização do Davi. Pastor, mas são situações diferentes? São situações diferentes. São tempos diferentes, não é a repetição. Isso mostra como é que o inimigo ele age. Ele não desiste facilmente de tentar expor o povo de Deus. Entende? Só uma analogia. O diabo não desiste de tentar expor o povo de Deus. Sempre assim. Sempre o inimigo vai voltar. Até na tentação de Jesus, o texto termina na tentação no deserto, e que o diabo deixou Jesus por um tempo. Porque ele volta sempre para tentar novamente, porque o diabo é indesistente. A exemplo dos zifeus, o inimigo não desiste. Então esse retorno dos zifeus aqui no capítulo 26 está entendido, né? Está entendido. Volta novamente para acusar. Espiritualmente, os zifeus também podem representar tentações que vêm e vão, ou lutas espirituais que vêm e vão na nossa vida. Está entendido isso? Só por uma analogia. Versículo 2. Então Saul se levantou, né? Já que ele tem essa informação onde está Davi, ele se levanta e desce ao deserto de Zif, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi no deserto de Zif. Está lá. O homem aqui se aparelha de 3.000 homens, uma quantidade de homens que tem um significado, né? Porque o Davi tem quantos? Quem lembra? Vocês estão ligados, né? Davi tem 600 soldados. E o Saul, sabendo da localização do Davi, ele leva 3.000 homens escolhidos de Israel. Homens escolhidos de Israel. Não são soldados comuns. A buscar Davi no deserto. Está aí. A gente entende que essa quantidade de homens ou de soldados, elas podem representar uma medida percentual de obstinação. Quem conseguiu entender o que eu falei? Vocês conseguem? Ela representa uma medida percentual de obstinação. Entendido? Parecido também com o Davi, quando ele vai matar o Nabal. Parecido? Davi, quantos homens que o Davi separa? 400 homens
para matar o Nabal. E a gente tem 2 exemplos agora de uma quantidade elevada, desproporcional, para poder destruir coisas menores. Força, né? Poder para destruir coisas menores, ou seja, desperdício de força. Entenderam isso? Então grava essa palavra: força, desperdício de força, ou força exagerada para poder resolver problemas pequenos. Aí a gente volta lá atrás naquele problema da gente ficar se desgastando, gastando a nossa energia com coisas irrelevantes. Não é isso? A gente não gasta energia. A gente diz assim: fulano acabou com o meu dia. Poxa, acabar com um dia de uma pessoa. Nosso dia é tão produtivo, né? Quantas coisas você faz num dia? Quanto vale a hora de vocês? A minha vale muito. Então você imagina a hora de vocês quanto custa, o tempo de vocês quanto custa, e quando você diz assim, conseguiu acabar com o meu dia. Né? É mais ou menos assim: você comprometeu toda uma energia que você tem, que poderia ter sido aproveitada para outra coisa, uma coisa banal. Então é nessas entrelinhas aqui que Deus está ensinando a gente algumas coisas. Então tem que tomar cuidado com isso, porque você pode entrar dentro dessa desproporção de estar gastando muitas coisas de forma desnecessária. Certo? É igual aquela história na mentoria, né? A gente tem um tempo que vale muito, e às vezes você está gastando tempo com coisas banais. Não é isso? O que você tem que fazer? Você tem que pegar e pagar alguém para fazer coisas banais, para que você faça coisas relevantes. Por causa do seu tempo. Você está comprando o seu tempo de volta. Isso que significa remir o tempo. Já viu essa palavra na Bíblia? Remir tempo. Remindo o tempo significa comprar o seu tempo de volta. Se você pode fazer, por exemplo, eu sou pastor da igreja, se eu vou lá fora ficar varrendo pátio, vou ficar varrendo pátio lá. Né? Aí eu gasto lá 1 hora para varrer o pátio. O que eu vou fazer? Eu vou pagar uma pessoa para varrer o pátio. Eu estou comprando meu tempo de volta. Isso é remir o tempo. Eu uso o meu dinheiro para mandar pessoas fazerem coisas que não são tão importantes, para que eu use o meu tempo com coisas que são importantes. Deu para entender ou não? Isso é remir tempo. Porque senão você gasta tempo. Você gasta tempo, você vai gastar tempo. O diabo é especialista nisso, fazer a gente gastar tempo. Você perde tempo com gente que não precisa. É igual para fazer atendimento, você tem que tomar maior cuidado. Às vezes você deixa de atender uma pessoa que precisa para atender gente que não precisa. Aí você tem que dar uma filtrada. Fala: qual é o assunto? Qual é o assunto? Não, porque eu queria saber que hora que é o culto. Poxa, você pode perguntar qual que é membro da igreja. Entende? Aí você vai gastar um tempo achando que é uma coisa importante. Às vezes a pessoa marca para conversar comigo. Pastor, preciso conversar com o senhor. Uma coisa muito séria. Eu falei: puxa vida. Aí você fica assim, dando de pastor bonzinho, né? Eu era, né? Mas eu estou piorando agora. Estou tentando, senão eu vou morrer, né? Senão você morre, ué. Aí daqui a pouco você chega, você sai correndo do almoço. Aí você chega aqui, fica aqui esperando. Aí o tempo está passando. A pessoa chega, aí senta, fala: irmão, o que é? Não, porque estava pensando assim, estou com uma namorada, mas eu tenho 2. Fala: eu tenho 2, eu não sei com qual que eu fico. O que o senhor fala para mim? É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Vou trocar de carro, pedir opinião ao senhor, qual que eu pego que é melhor. É mais ou menos assim. O desgaste de pessoas te consumindo tempo com coisas banais que elas podem resolver, porque as pessoas elas querem terceirizar coisas simples. Elas querem terceirizar coisas simples. Elas querem passar para alguém. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? É igual filho. O filho, às vezes, ele quer que você resolva uma coisa bem que ele pode resolver. Aí você fala assim: qual é o significado? Vocês estão aqui. Pastor, qual é o significado da palavra, a etimologia da palavra zuf? Aí passamos 1 minuto. Nós estamos falando aqui dos Zifeus,
ou Zif, né? Aí, qual é o significado dos Zifeus? Aí você gastou um tempo. E você tem o Google na sua mão. Entendeu? Nós vivemos no mundo assim. Você tem o Google na sua mão. Quando você quer pesquisar essas porcariadas que você gosta, você vai pesquisando. Você vai no Google e fica assim, igual um besta lá. Tem uma inteligência artificial que está aí no seu WhatsApp. Não, mas você prefere assim, consumir alguém, ligar para alguém, ficar que tem ruim, enquanto você pode ir lá. Às vezes eu falo, a pessoa me faz uma pergunta, eu falo, raciocina. Aí a pessoa fica assim, eu já peguei gente aqui e fiz isso. Vocês já viram fazer isso? Pensa, processa a pessoa. Entende? Isso é perda de tempo. Se você quiser ter uma vida relevante, você precisa aproveitar o tempo. Prosperidade é tudo que você conquista no tempo que você tem. Um dia tem aqui 8 horas, 24 horas um dia, né? Dividido em 3 partes, né? Não é isso? 6 vezes 8, 24. E o que você produziu num dia? Né? Um dia você faz um evangelismo, você discipula uma pessoa, você fecha um negócio, você cria uma coisa, você escreve a página de um livro, ou mais, muito mais, né? Você escreve um artigo, alguma coisa você produz. Mas, pastor, mas aí não, né? Não, mas se a gente quer ter algo relevante na nossa vida, nós temos que pensar nisso. Senão nós vamos ser uma igreja mirrada. Quando eu comecei a igreja, você tinha a escola bíblica que a pessoa levantava a mão e falava assim, pastor, eu queria contar um testemunho. A gente não tinha muito conhecimento espiritual, começando a igreja. Aí você ficava assim, né? A Luzia pegou umas épocas dessas na igreja. Tinha aquela senhorinha, né? A tua irmã até que faleceu já. Aí ela levantava a mão. Eu falei, fala, irmã. Não, eu queria contar um testemunho. Aí você ficava assim, com aquele senso de espiritualidade, né? Aquela coisa toda, né? Com medo de pecar contra Deus, né? Aí começava. Não, porque estava lá na rua, e aconteceu um negócio comigo, queria contar para a pessoa. E aquilo ali ia 20, 30 minutos. Aí o pessoal da escola bíblica começava todo mundo a ficar desanimado, daqui a pouco o pessoal não vinha mais. Você abriu uma concessão dentro. Qual o sentido que essa mulher tem? Qual o sentido que isso tem aqui para nós? Ficar contando a experiência que você teve lá, que você ia pegar o ônibus, você pegou o ônibus errado. Aí, é isso aí que tinha na igreja. A gente vivia, e a igreja era uma mixaria de igreja. Entendeu? Por isso que a gente gastava tempo e as coisas relevantes que precisavam de atendimento você não tinha. Hoje você fala assim com a pessoa, você quer falar com quem, meu irmão? Eu quero falar com o pastor. Eu falei, qual? Tem mais? Qual é o assunto? Mas não é. Tem que falar qual é o assunto. Se for perguntar quantos metros quadrados tem aquele portão lá fora, aquela área lá, você pode perguntar para qualquer um. Né? Entende? É mais ou menos assim que é a vida. Vocês sabem o que eu estou falando. Então nós gastamos muito tempo com coisas banais, e depois a gente fala, não consegui nada, não consegui chegar a lugar nenhum, porque você jogou seu tempo fora. Então, gente que valoriza tempo, conversa rápido, vamos lá, rápido, o que você quer falar? É isso aí. Não, a reunião, é rápido, irmão, correria, é assim, faz parte, vamos seguir. Então nós vimos aqui no capítulo passado, Davi, né? O exemplo aqui do Davi para matar o Nabal. Agora a gente está vendo o Saul juntando 3.000 para atacar um exército de 600 homens, ok? Fala muito sobre o tempo e o poder. Versículo 3. Acampou-se Saul no outeiro de Aquilá, que está de frente de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Davi já sabe. Poxa, mas o Saul está aqui tentando perseguir o Davi. Mas quais foram as palavras do Saul no capítulo 24? Não estava bonzinho? Parece que ele esqueceu o que ele falou. Vamos para o capítulo 24, para a gente lembrar o que ele falou. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 16 em diante. Vamos lembrar. Para a gente tentar entender essa raiva aqui do Saul que não para. O texto diz, sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é essa a tua voz, meu filho Davi? Então Saul
levantou sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Isso que ele falou no capítulo 24. Mas aqui no 26 ele continua a perseguir. O que vocês entendem que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com Saul? Qual é o fenômeno de falar que vai fazer certo e daqui a pouco ele está fazendo errado? Eu acredito que o Saul, ele tinha uma verdadeira intenção. Eu acredito. No fundo do coração dele, ele tinha uma boa intenção de perdoar o Davi, restabelecer a união dos dois, colocar uma trégua na briga. Eu acredito, sim. Porque do jeito que ele falou no capítulo 24, com tanta profundidade, a gente percebe que ele queria realmente mudar. Mas parece que o problema, ele não tem controle. Parece que ele não tem controle sobre o desejo dele de vingança. E aí fica uma coisa para a gente aprender. Será que as pessoas, elas mentem quando elas dizem assim: agora eu vou para a igreja? Será que elas estão mentindo? Elas: eu vou consertar minha vida, eu vou fazer isso. É igual quando você vai casar, você fala assim: eu prometo na saúde e na doença. Ninguém casa para separar, não é? Ninguém casa para separar. Aí a pessoa: não, porque está vendo aí? Ué, mas vai fazer o quê? Quem é que casa para separar? Não é casa para separar, a gente casa para ficar casado, mas acontece. As coisas acontecem. Ah, bati com o carro. Ninguém sai de casa e bater com o carro, não. Às vezes você bateu no carro do cara, o cara sai bravo. Você está cego, meu irmão, não sai de casa dizendo assim: hoje eu vou bater de carro. Ninguém faz isso, não. Vamos colocar a cabeça no lugar. Certo? Ah, mas fulano lá tinha um ministério, o rapaz jogou tudo fora, perdeu tudo. É igual o pastor lá da calcinha. Eu não sei. Eu acho que no fundo do coração ele queria ser um pastor. Ele queria fazer a coisa certa. Mas aquele capeta estava dentro dele que não saía. Entendeu? A gente não pode duvidar, né, do cara que largou as drogas, se converteu, foi para a igreja, agora eu vou, daqui a pouco ele está na esquina cheirando de novo. Então, para a gente poder entender pessoas, a gente tem que começar olhando por aí. Será que a pessoa não tinha verdadeira intenção de mudar? Tinha sim. Eu acredito que tinha. Mas não conseguiu. Não teve força. Não é que ela mentiu, percebe? Ah, pastor, está vendo aí, ó. Falou que para a igreja está lá na balada de novo. É o Saul que disse que faria certo e agora não consegue fazer. Então existem forças contrárias que são bem maiores que a gente. Nós estamos aprendendo isso hoje, mas Deus já sabe disso. Talvez seja por isso que Deus tem tanta misericórdia da gente. Talvez esse seja um fator. Ontem, alguém estava falando comigo sobre isso, não sei, sobre... A gente estava conversando sobre a questão de droga. Poxa, é difícil, né? Como é que você faz? Como é que você estraga uma vida na droga? E para sair da droga não é tão simples. O querer é uma parte, mas não é tudo. Né? Querer é um pedacinho. E às vezes os pais falam: está vendo, você não tem vergonha na cara, está bebendo, está usando. Não é que... O querer tem que acontecer, mas não é tudo. Não precisa de mais força para lidar com isso. Não é? Porque tudo isso tem muito peso, tem muita traição. Igual você pega o homossexualismo. O homossexualismo, cara, o cara para assumir o homossexualismo tem que ter muita coragem, que não é fácil. Olha quanta coisa que a pessoa vai ter que enfrentar para assumir o homossexualismo. Né? Não é simples assim. O preço é muito alto. É uma pessoa que trai, que eu disse para vocês lá no retiro, qual o preço da traição? É caro demais. É caro. Caro demais. Você pode trair, meu irmão. Bom, aí a pessoa fala: mas traiu, porque... Mas o preço é muito alto para trair. É um preço com a gente mesmo.
É muito mais alto o preço com a gente do que com os outros. Ou não? O que vocês acham? Percebe? Para você ter olhos cristãos, se vocês forem querer ser cristãos para ajudar pessoas, vocês vão ter que ter olhos diferentes para as coisas. Como é que você aguenta, pastor? Eu aguento assim. Ó. Eu tenho que enxergar a luz de Deus. Eu preciso enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Senão não vai não, irmão. Ah, fulano, tá vendo? Olha lá. Pronto, tá vendo? Não, como é que faz? Você não sabe qual é a situação, então o custo é muito alto. Aí eu falo às vezes para a pessoa que foi traída, sabe o que vai acontecer com você? Você vai sofrer um tempo, daqui a pouco você vai ficar boa, daqui a pouco você arranja outra pessoa e vai seguir sua vida. Esse é o seu custo. E o custo de quem traiu? O custo de quem traiu é um custo para o resto da vida. Que se não for acertado, ainda termina no inferno. Como é que faz? Percebeu? Então não precisa você ficar chorando aí, porque você foi traído. Ah, eu fui traído. Ah, você foi traído. Foi você que traiu? Não, então, está chorando por quê? Está chorando por quê? Está chorando por quê? Levanta a cabeça, toda doença ou toda dor, todo machucado cura. Cura. Rapidinho cura, você vai ver. Só esperar. Daqui a pouco você levanta a cabeça e segue sua vida com outra pessoa. Acabou. Agora, entenderam isso? Então eu acredito aqui que o Saul estava bem intencionado. Eu fiz outra pergunta para Deus, mas ele também não respondeu. Por que que Deus matou Nabal e não matou Saul? O Nabal rapidinho morreu. Não podia ter matado Saul, porque o Saul aprontou mais. Mas aí eu entendi, eu parei para processar, né? E eu pensei o seguinte, eu acho que Deus está tratando Davi, por isso que não adianta. Tudo bem. Versículo 4. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. E viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, que é o acampamento, tá? E o povo estava acampado ao redor dele. Todo mundo aqui deitado, dormindo. E o Davi, mais uma vez, vai se aproximar do Saul, do exército de Saul, com todo cuidado. E ele vai levar junto com ele, aqui está dizendo, o Abner, filho de Ner. O Saul está com esse cara junto, presta atenção nisso. Esse cara é um herói de guerra. E ele é um comandante bem sucedido do exército. E esse cara está junto com Saul. E todos estão dormindo no acampamento. E agora? O Davi chega de mansinho. Mais uma vez, lembra do Davi chegando de mansinho lá na caverna? Chega o Davi mais uma vez de mansinho. Versículo 6. Dirigindo-se Davi a Aimeleque, aí aparece o Aimeleque, que é um Eteu. Eteu, assim, teoricamente é inimigo do povo de Israel. Mas esse Aimeleque que aparece aqui é um estrangeiro. Ele se junta à tropa de Davi como um soldado mercenário. Entendeu? Tipo assim, vou trabalhar para o Davi, ele é um Eteu. Certo? Deu para entender, né? E o Abisai, filho de Zeruia. Esse Abisai aqui, ele é sobrinho do Davi, porque Zeruia é irmã do Davi. A Zeruia, mas o Davi são filhos do mesmo pai, certo? Quem era o pai do Davi? Quem lembra? Então Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, entendeu? São dois sobrinhos aqui, que estão juntos. Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai, eu descerei contigo. Ok. Então os dois vão descer quietinhos, para perto do acampamento de Saul. Ok? Versículo 7. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo. E Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros. Carros aqui significa acampamento, tá? A tradução faz isso só para provocar a gente, parece, né? Dentro do acampamento. E a lança do Saul estava fincada na terra à sua cabeceira.
É igual você botar o 38 do lado assim para dormir. Mesma coisa. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Aqui tem o Abner, que é o herói de guerra, está dormindo. Ele é um dos caras que trabalha para o Saul. Certo? Você tem aqui o Saul dormindo, o exército inteiro dormindo. Meu amigo. Pois é. Quem é valente não pode dormir, né? Quem ameaça não pode dormir, eu acho. Devia ficar acordado, né? Esse é o problema, né? Que quem ameaça também tem sono, né? Porque a gente acha que a gente só vai bater nos outros, mas depois a gente tem as nossas vulnerabilidades. Fica aí mais uma instrução. A gente não fica valente todo dia. Tem hora que a gente senta de costas no bar, né? Pois é, quem ameaça os outros tem que se guardar. E o Davi vai chegar de mansinho, certo? E nós temos alguns fatores aqui que representam poder. Por quê? Nos capítulos passados, presta atenção nisso, a gente lembrou do manto de Saul, lembra? O manto de Saul que foi rasgado representa a autoridade. Lembra disso? O que Davi fez ali? Ele rasgou parte do manto dele, ele tocou no manto do Saul, como prova de poder. Lembra disso? Tipo assim, podia ter te matado, mas Deus não gostou disso não. Lembra disso? Porque ele rasgou um pedaço do manto dele, que representa a autoridade dele como rei, como uma escolha de Deus. E quando ele toca, mesmo uma parte pequena da autoridade dele, presta atenção, ele toca em algo que estava conectado com Deus. Quem conseguiu raciocinar nisso? Porque a autoridade que está sobre as pessoas de Deus é colocada por Deus. Então, às vezes você tem uma roupa, um sapato, que é a conexão terrena, né? Um relógio, mas a autoridade que reveste as pessoas, isso é algo que está ligado no céu. Entenderam ou não? Entenderam? É diferente. Uma coisa é você tocar nas sandálias dele, entendeu? Outra coisa é você tocar, não sei, no cinto dele, dou um exemplo. Outra coisa é você tocar no manto dele. Sabe o que é manto? Manto é autoridade. Vocês entenderam como é que Deus está ensinando a gente umas coisas tão sérias assim, de forma tão detalhada? Nós estamos numa faculdade espiritual, hein? Perceberam? Então, o que o Davi fez? O homem segundo o coração de Deus. Deus deixou o Saul vulnerável, né? Fisiologicamente ele estava vulnerável. Não se fala mais nisso, que nós rimos demais a semana passada, retrasada. E o Davi se aproximou. Pensou, posso matar, mas já que eu não posso matar, é que eu não posso. O negócio ali não é questão de não quero matar. É diferente, certo? Não é que não quero matar, o Davi queria matar, só que ele não podia, que Deus não deixava. Aí que está a diferença. Então ele pensou, já que eu quero matar, mas não posso, eu arranco um pedaço do que eu quero. Eu toco no manto dele, rasgou um pedaço do manto dele, tocou na autoridade do cara. A autoridade do cara tinha uma linha assim ligada no céu. Quando ele rasgou o manto, Deus falou, opa, alguém me tocou. Deu para entender ou não? Falou, aí não. O que acontece com Davi automaticamente? Ele sente uma opressão na hora, lembra? Uma angústia. Deus pegou o coração dele e fez assim, ó, apertou, falou assim, o que você fez? Aí o Davi se arrependeu na hora. Não é isso? Deu para entender? Só que agora o Davi se aproxima novamente. É outro episódio, não é? Diferente. O cara está vulnerável de novo. Só que agora está dormindo. E esse sono não é um sono comum. Foi Deus que fez ele dormir. Vai estar escrito aqui.
Aí que está. Está escrito no texto, porém, Davi, versículo 7. E avisar de noite ao povo foi, e Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros do acampamento, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira. Não é mais o manto que está do lado. O Saul tinha tirado aquele manto e botado do lado. Por isso que o Davi conseguiu ter acesso. Agora o que está do lado é o quê? A lança. A lança representa autoridade? Não, representa poder. É diferente. Autoridade é a autorização dada por Deus. Isso é autoridade. Eu posso dar autoridade para você e você nunca exercer. Posso te dar autoridade. Eu falo assim, a partir de hoje você é presidente disso. É autoridade. Agora, saber se você vai ter poder para poder usar isso aí é outra coisa. Certo? Eu posso te dar autoridade como pastor. Mas nem sempre quem tem autoridade como pastor, autoridade é uma concessão dada para você. Ué. Você tem, é sua. Mas poder é outra coisa. É diferente, não é? Tem um monte de gente que tem autoridade, não tem? E tem poder? Nenhum. Porque o poder é a capacidade de inferir. É de mudar o estado, isso é poder. Então a gente precisa de autoridade e precisa de poder. Porque o poder é a influência. Um pastor, por exemplo, foi ordenado pastor, autoridade. Aí o pastor conseguiu evangelizar um monte de gente, ganhando pessoas, está frutificando. Poder. O poder dele está em movimento. Ele está influenciando, está mudando vidas e então ele tem poder. Todo mundo conectado ou não? Ou tem alguém dormindo aí? Agora o que está do lado do Saul é o poder. A lança é o poder dele. Por isso que ele joga toda hora. Ele está com raiva, ele colocou do lado dele a arma dele. Só que o Davi chega mansinho do lado dele. Ok? Versículo 8. Então disse Abisai a Davi. O que ele disse? Que esse cara aqui, o sobrinho de Davi, ele disse, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Mais uma vez, Deus está sempre entregando o inimigo na nossa mão, né? Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Ok? O que Deus fez? Olha só, hein? Vamos lá, hein? Deus fez com que o poder do Saul estivesse fincado na terra. Está descendo agora isso aqui. E a eficácia do poder está na ponta da lança. A ponta da lança está fincada na terra. Certo? Então a ponta está escondida na terra. E quem é que está com poder agora? Davi. Quem está com poder é o Davi, porque o Davi chega perto do cara, o cara está desarmado, a lança fincada na terra. Chega ele, mas o sobrinho dele, o cara está dormindo, está todo mundo dormindo. Porque Deus fez dormir, vocês vão ver nos outros versículos, Deus deu sono para eles. Não sono normal, porque sono normal é ruim. Você não perguntou, não vigia não? Claro que, como é que vigia? Deus fez eles dormirem. Agora o que Deus fez? Deus pegou todo o poder e deu na mão de Davi. Porque o Abisai está dizendo aqui, agora nós estamos com poder, porque Deus entregou ele na nossa mão. Ele não disse aqui que Deus entregou? Está no versículo 8, confere aí. Deus entregou nas mãos do teu inimigo. O que Deus fez? Deus entregou o poder do Saul na mão de Davi. Que coisa, hein? E por isso que ele está vendo esse poder, ele falou, deixa-me agora encravá-lo com a lança. Já que a gente está com o poder dele, ele quer pegar a própria lança do cara e cravar na cabeça do cara. E ele falou, não vou precisar nem ferir duas vezes, uma vez só. Imagina a cena. O cara te fez mal, falou mal de você, xingou sua mãe,
tomou seu dinheiro, chutou seu cachorro. Beleza? Aí você ficou orando, poxa Deus, até quando? Esse cara vai ficar me humilhando. Até quando, Senhor? Até você chorando lá nos montes, chorando. Né? O cara está internado, você é o enfermeiro do plantão. E aí, como é que faz? Ou o cara está pendurado assim no abismo, você olha assim, só tem você lá. Como é que você faz? É isso aí que Deus faz. É por isso que Deus fala, ó, deixa o inimigo comigo, que eu vou dar jeito. Não é assim que Deus faz? Deixa o seu inimigo comigo. Ora por ele, porque quando você ora por ele, você está entregando ele nas minhas mãos. Não tenta fazer, se você ficar lutando, você não pega ele nunca. Só eu que pego, ele vai se esconder. E agora, Deus criou uma cena aqui, né? Do Davi, testar o Davi para ver o que ele quer. Deus, ele podia pegar esse poder e matar o cara, né? Ele podia pegar e matar, mas a gente viu que esse Abisai aqui tem uma natureza sangrenta que quer matar. Deixa comigo. O Davi podia falar assim, mata você, já que eu não posso, né? A gente vai procurando um caminho para resolver as questões. Deus entregou na minha mão. E esse Abisai aqui já salvou a vida do Davi outras vezes. Salvou uma vez dos filisteus. A gente não pode confundir circunstâncias, circunstâncias favoráveis, circunstância favorável, não é? Com aprovação divina. Como é que está? Como é que você separa isso? Circunstância favorável com a ação divina, com a aprovação divina. Você fala, eu orei, falei, Deus, dá jeito nesse cara, agora Deus colocou o cara na minha mão, eu não vou matar? A maioria mata. Olha, eu matei porque Deus me entregou na minha mão, vou matar ele. Então, está dando tudo certo, do jeito que eu queria, está tudo favorável, mas às vezes não é a aprovação divina. Deus está testando você. E como é que você sabe disso? Você tem que ter vida no Espírito. Não sei. Se você for meia boca, já era. Aí você tem que ter uma vida no Espírito. Você tem que ter uma vida devocional legal. Você tem que estar diante de Deus. Aí você vê, tem coisas que você tenta fazer. Quando você esbarra numa pessoa espiritual, ela fala assim, eu? Gente espiritual fica assim, olhando. O cara está conversando ali, a pessoa olha. Só se não está certo, não. Tem gente espiritual que fala assim, esse cara está contando mentira. Você começa a inventar uma fofoca, a espiritualidade da pessoa pega, fala assim, isso é mentira. É uma coisa fantástica. Isso, nossa, está errado. Alguns comportamentos das pessoas assim, você fala, você está quebrando princípios ainda. Ou a pessoa vem te elogiar demais, né? Numa hora para poder desmerecer o outro, né? Entendeu? Aí você fala, elogiando, mas está desmerecendo. Lembra da sutileza de Paulo, né? Quando ele pega aquela adivinhadora. É interessante. Às vezes a pessoa, são vários elogios, convites, a pessoa te faz um convite, Rogério, considerando que você é um homem de Deus, né? Aí você fala, amém, né? Sai da sua igreja, vem para a minha. Você vai gostar muito daqui, Rogério. Você fala, que sentido tem isso? A Deus não mesmo? Se eu estou bem aqui, não estou com problema nenhum aqui, que eu vou arrumar problema aqui, entendeu? É um troço que não tem muito. Você fala, que história é essa de destruir, ajudar um para destruir o outro? Aí você fala, tem coisa errada nesse negócio. Não é? São as boas intenções malignas das pessoas. As boas intenções. Não é? As boas intenções, vamos fazer isso.
precisamos orar pela igreja. Precisamos orar pela igreja, meu amigo. Pedro, vamos orar pela igreja, Pedro. Estou marcando lá em casa, Pedro. Um churrasco. Vai eu, você, Jardel, entendeu? Marcelo, vamos levar todo mundo. Pelo menos uns 8. Nós somos os salvadores da igreja. Aí, porque nós somos, Deus está mostrando, rapaz, nós precisamos fazer isso aqui. Chama o Douglas também. Aí daqui a pouco tem 8 lá. Precisamos nos unir em oração pela igreja, porque o que está acontecendo não pode acontecer. Deus nos levantou para isso. Aí daqui a pouco, essa reuniãozinha vai ser o conselho do STF da igreja. Aí eles vão dizer assim, gente, depois de comer o churrasco, primeira reunião, churrasco. Pessoal, gente, olha a situação do pastor Renato, gente. Pai, ninguém valoriza o pastor Renato. Vocês viram isso? Nós temos que fazer alguma coisa. Não está orando, né? Pelas madrugadas, pelo pastor Renato. Você viu a Mariazinha, tadinha, tem 20 anos na igreja, nunca fez uma abertura. Pois é, aí você tem um grupo de juízes, que eles começam a discutir os assuntos da igreja lá. Vai para a mesa, o tribunal é lá na casa da pessoa. Vai vigiando a igreja. Vamos discutir assuntos da igreja. Decidir destinos. Quem canta, quem prega, não pode, fulano não foi convidado, fulano não deveria ter pago o retiro e pagou, porque não tem dinheiro. Aí começa a discutir. Essa é a reunião do inferno. Que termina no final como? Com a corda no pescoço, igual Judas. A deslealdade termina com a corda no pescoço. E a corda do pescoço do Judas não foi Jesus que deu para ele. Ele arranjou a corda em algum lugar. A corda foi dele mesmo. É isso aí. Então, qual o propósito disso, de fazer reuniãozinha na sua casa e tratar de assuntos espirituais sem a liderança saber? Como assim? O que é? Não estou entendendo. Como assim? Quem te deu autorização para isso? Você é pastor da igreja, você é presbítero, você é diácono da igreja. Quem te deu autorização para fazer reuniãozinha na sua casa e tratar de assuntos espirituais? Quem te falou isso aí? Geralmente é gente que não tem autoridade nenhuma. Porque gente que tem autoridade, alguma autoridade instituída, é desconfiado. Ele já fica assim. Porque quem tem autoridade pode entrar direto na sala do pastor, né? O cara é pastor e vai lá e fala comigo. Então é mais ou menos assim. Entendeu? Entenderam o que eu falei ou não? É a sutileza maligna do diabo. Mas só descobre quem está ligado. Tem que estar ligado. E é esse tipo de guerra que a gente enfrenta de vez em quando. Eu fui instruído por Deus, sabe para quê? Eu fui instruído por Deus fazer o seguinte: a sua arma vai ser o está escrito. Igual Jesus. Você não vai conversar com pessoas desleais para tratar isso. Você vai tratar no púlpito e vai abrir os olhos dos cristãos. Eles vão julgar a situação. A melhor forma de você lutar é você treinar, ensinar as possíveis vítimas. Aí quando vier alguém conversando, você fala: ei, estou te entendendo, não é? Vamos orar, irmão. Você é o quê? É mais ou menos assim. Mas bem que eu queria. Eu gosto de uma briga. Nossa. Mas eu estou na obediência. A igreja vai crescendo, né? Não tem jeito, né? Entra todo tipo de serpente. Quando era pequenininha era fácil, a gente ficar... Então os pastores amigos meus tem umas igrejas maiores que eles falam assim: se prepara, bispo, você não viu nada. Você não viu nada, rapaz. Você vai ter Judas que vai sentar na sua mesa. Versículo 8. Ele disse: está nas nossas mãos o inimigo. Versículo 9. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças.
Ué, Davi, mudou? Nenhum dano lhe faça, ninguém mata ele. Porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Ué, o Davi está preso por um princípio espiritual que era conhecido por ele. E ele fez a pergunta para os demais que participaram da escola bíblica: quem na Bíblia? E a gente olha para a história. O que é um ungido do Senhor, biblicamente falando? Pessoa escolhida, separada e capacitada pelo Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus na terra. Então, de certa forma, todos nós temos uma certa unção para alguma coisa que estamos fazendo para Deus, né? Nós temos na Bíblia Abraão, que Faraó se levantou contra o Abraão e Sara. Vocês lembram dessa história? Quando ele quis tocar na Sara. Os irmãos de José contra ele. Corá, Datã e Abirão contra Moisés e Arão. E a própria Miriam contra Moisés. Alguns exemplos. Versículo 10. Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ele falou: Deus vai ferir. Deus vai ferir. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Davi sabia. Ele começou a entender o seguinte: do jeito que esse cara está indo, ele não vai longe. E não serei eu que vou empurrar ele. Ele tem consciência. Se você tiver consciência bíblica, você vai falar assim: ó, o que está sendo feito, isso não vai dar certo. Só você ser inteligente. Você fala: isso aí não vai dar certo. Mas não serei eu que vou ser responsável por isso. O Davi sabe que a morte do Saul era uma responsabilidade de Deus, não dele, ok? Versículo 11. Ele disse: Senhor, me guarde. Aqui ele está pedindo controle de Deus. Ele falou: Deus, me ajuda. Me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. O Davi falou assim: Senhor, me guarda, para mim poder cumprir a tua palavra. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. Ele pega a lança que está do lado e a bilha de água, uma vasilha com água. E aí nós vemos aqui que Deus nos dá chance de mostrar que temos poder para ferir, mas nós escolhemos curar e poupar. Ok? Ele poupou. Ele pegou a lança, junto com aquele recipiente de água, para provar para o Saul que ele teve por ali. Versículo 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se, ninguém houve que o visse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, porque da parte do Senhor havia caído sobre eles um profundo sono. Como é que faz para acordar? Aí você deita e rola, irmão. Então Deus, ele desabilitou o Saul e seus soldados. Desabilitou totalmente. Todos os soldados estão dormindo. Quantos tinham? 3.000. Todo mundo roncando. Porque Deus fez isso. Deus vulnerabiliza o inimigo para testar a nossa obediência. Já pensou? Para testar a nossa obediência. Interessante como Deus está tratando esse rei, Davi. Versículo 13. E Davi, passando para o outro lado, pôs-se no cume do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E de lá, Davi bradou ao povo. E a Abner, filho de Ner, dizendo: não responderás a Abner, ou Abner, né, o nome próprio. Ele estava chamando eles. Acorda, pessoal. Então Abner respondeu e disse: quem és tu que bradas ao rei? Acordado. Então disse Davi a Abner: porventura não és homem? Você não é valente? E quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste do rei, teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei, teu senhor. Ele falou: eu passei aí, se eu quisesse matar, eu tinha matado. Você é um péssimo guardião, ele falou. A lança do rei e a bilha de água serviram como evidências para negligência
desse soldado guardião Abner. E a prova da boa vontade de Davi. Por isso que Davi levou. No versículo 16, Davi disse para o Abner, o guardião que falhou, que dormiu, o vigia que dormiu: não é bom isso que fizestes, vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes a vosso Senhor, ou o ungido do Senhor. Eu não estou lendo aí nos versículos, os capítulos que vão para frente, não estou lembrando não, mas eu acho que o Davi tem que ir devagar nisso aqui, porque quem fez o cara dormir foi Deus. Não começa a sapatear não, isso vai dar um problema lá na frente, eu estou até vendo. Ele disse: não é bom isso que fizeste, vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. Vê depois agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha a sua cabeceira. Ele mostrou. O Davi está chamando a atenção do Abner pela negligência em não ter protegido o rei. Ao mesmo tempo, ele está fazendo uma política com Saul. Ele está jogando com palavras, Saul está ouvindo, e expondo a debilidade do Abner. Versículo 17, 18, então conheceu Saul a voz de Davi. Aí vem o Saul de novo com aquela recaída de arrependimento. Vem de novo, virou crente. Foi para o culto, mudou tudo. E disse: não é essa a tua voz, meu filho Davi? Aí começou. E disse Davi: é a minha voz, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu Senhor, tanto o seu servo? Que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Nem o Davi está conseguindo discernir o que está acontecendo com Saul. Ele fala: por que você está fazendo isso? Não estou te entendendo. Uma hora você fala que está tudo certo, outra hora você desfaz tudo. Uma hora que você quer ser crente, outra hora você não quer. Uma hora você está bonzinho, você me perdoa, outra hora você quer me matar. Então está uma confusão danada aqui. Mas na verdade Deus está tratando Davi. No versículo 19, ouve, pois agora, te rogo, rei, meu Senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, se é Deus que está nesse negócio, para você me matar, receba ele a oferta de alimentos. Ele falou: eu estou disposto a pedir perdão a Deus, oferecer algum sacrifício para que isso acabe. Se realmente eu tenho culpa e Deus está mandando você me atacar, eu quero pedir perdão a Deus. É isso que ele está falando. Porém, são os filhos dos homens malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje, para que eu não tenha parte da herança do Senhor, dizendo: vai, serve a outros deuses. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo: se não é Deus que está nesse negócio, e vocês estão fazendo isso por vontade própria, todos sejam amaldiçoados, certo? Porque vocês estão me fazendo me distanciar de Deus e servir outros deuses. É isso que ele está falando. Davi está sugerindo a Saul a possibilidade de que é o próprio Deus que está instigando contra ele. Aí, é isso. A gente está aí vendo a personalidade do Saul mudando o tempo todo, mas a gente sabe que Deus está nesse negócio aí, não tem jeito. Não dá para entender essas coisas. Deus tem uns mistérios, né? Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Tudo bem? O versículo 20, ele diz: agora, pois, não se derrame meu sangue na terra diante do Senhor. Pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue um perdiz nos montes. Mesma conversa. Eu não sou ninguém, Saul, por que você está atrás de mim? Ok? E o Davi, ele gosta desse rei, porque ele gosta dele, né? Ele sempre quer reconciliação com ele. No versículo 21, então diz Saul: pequei, volta, meu filho Davi, porque não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Dá para confiar nesse rompante de arrependimento de Saul? É difícil. É um cara totalmente instável. Agora a gente fica assim: meu pai, o que está acontecendo? É comigo ou com ele, né?
quando você vive numa situação que você espera que melhore. Aí tem dia que está bom, tem dia que está ruim. Né? Tem dia que você quer separar, tem dia que você não quer. Tem dia que você fala, agora vai dar tudo certo nesse casamento. Aí depois no outro dia, não tá tudo, eu vou me separar, né? Assim, mas você fica assim, meu pai, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A gente precisa entender. Deus trata a gente individualmente. É o primeiro ponto que a gente tem que pensar. E uma coisa que a gente precisa aprender como cristãos é o seguinte: o nosso mundo, quem constrói o nosso mundo é a nossa própria natureza, a nossa própria fé. Entendeu? Às vezes a gente fica preocupado, por que Deus coloca tanta gente difícil na minha vida, por que minha vida é tão difícil, porque é a gente mesmo. Esse é um problema nosso que tem que ser tratado, sabia? Nós precisamos ser tratados. Você sempre tem que olhar para dentro de você, quando você vê muita guerra ao seu redor, olha para dentro de você. Nós precisamos ser honestos com isso. Por que está acontecendo comigo? Por que eu não paro emprego nenhum? Né? Você fica assim. Essa é uma revisão que todo cristão tinha que fazer. Parar de ficar terceirizando as culpas. A gente vê que Deus está tratando Davi o tempo todo. Está tratando, tanto é que Deus não permite que o Saul mate ele. E não permite que ele mate Saul. A escolha de Deus aqui é o Davi. Saul vai morrer depois. Vai morrer. Mas o Davi vai, crescer. Vamos focar no Davi. Nós somos o Davi. Certo? O Saul é só o efeito colateral. Ou são os sintomas que a gente tem de como está a nossa vida. Aí você sabe, tanto é, e ficou provado no capítulo passado, que o problema só mudou de cara. Antes ele tinha o Saul, certo? Aí Deus transformou essa mesma figura, Saul, mudou a cara dele para Nabal, lembra? Aí parece que está tudo resolvido. Davi se quebrantou com o apelo do Abigail. Davi virou crente novamente. Agora Deus joga ele no forno de novo. Vamos ver se realmente você é crente. Voltou com Saul. Ele vai mudando só os personagens, mas o espírito é o mesmo. Não é verdade? O espírito é o mesmo. Ele está lidando com pessoas diferentes, mas com a mesma obstinação, o mesmo ódio. Então, o personagem principal aqui quem é? É o Davi. Somos nós. Então, pessoal, amadurece, tá? Amadurece. As guerras que vocês enfrentam, que nós enfrentamos, tem a ver com nós mesmos. Enquanto nós ficarmos acusando as pessoas, isso não vai parar. Não vai parar, não. Isso não vai parar, tá bom? Queria que vocês guardassem isso, mas não guardam, não tem jeito, não. Depois eu tenho que pregar de novo. Aí a pessoa chega e me pergunta a mesma coisa. Você não estava na escola bíblica? Ela fala, pastor, eu estou passando uma situação, não sei o que, todo mundo está contra mim. Você não estava na escola bíblica. É incrível. Por isso, a gente precisa olhar, Deus, o que está acontecendo comigo? O que o Senhor está tratando de mim? Por que eu não dou certo? Por que isso não vai? Por que não vai? Aí, enquanto você fica olhando para fora, você não resolve nunca. Fica essa constância. Fica essa constância o tempo todo, o tempo todo. Vocês vão ver, segundo Samuel, como que Davi vai crescer. Vai ser fantástico. O crescimento dele vai ser uma coisa fantástica, fantástica. Ele vai apanhar igual pandeiro. Que vai vir outra prova para ele agora. Lá na frente, vocês vão ver a prova que ele vai ter, né? A Betseba. Vestida de linho fino. E ele vai pegar ele no momento mais nobre dele, que ele está naquela época, o texto começa dizendo assim, na época da primavera, estação de flores, que é a época florida da vida dele. Ele estava no palácio, rei, estava no topo da montanha. Agora Deus vai testar ele no topo da montanha. Ele foi testado aqui no deserto.
Aí Deus vai testar ele no topo da montanha. Quando ele deveria ter ido para a guerra, ele preferiu ficar no palácio. Você tem que ficar onde você tem que ficar, na sua posição. Quando você sai da sua posição, você fica vulnerável. Ele fica no palácio. Aí vocês sabem o que acontece, né? Na época da primavera. Depois da primavera vem o quê? O verão. Aí ele vai entrar no verão quentíssimo com Betseba. Depois do verão vem o quê? Outono é o quê? Fruto. Aí vai nascer o fruto desse verão. Depois do outono vem o quê? É a parte triste da vida dele. Interessante a Bíblia, né? Então assim, o homem está sendo preparado para ser o grande rei. Antigamente ele lutava com o leão, né? Agora está aqui, ó, a guerra dele. Agora, complicado. Então nós temos que parar de terceirizar culpas e olhar para dentro de nós e falar: por que eu estou assim, Senhor? O que eu tenho que aprender? O que eu não estou vendo? Será que as pessoas são tão ruins assim? É igual pastor que perde todo mundo. Aí sai um, não vale nada, Deus está limpando. Aí daqui vai outro, sai outro, Deus está limpando. Aí sai 3, Deus está limpando. Aí Deus está limpando, começa a diminuir. Sai 7, 8, 9, Deus está limpando. É obstinação. Aí você faz uma cortina de fumaça, né? Você faz uma cortina de fumaça. Para não admitir que você é uma falha, você faz uma cortina de fumaça. Você faz um evento. Aí você força o sistema. Você começa a trazer gente para encher. Porque você está fazendo um movimento. Aí aqueles que saíram, parece que ninguém percebe, né? Você vai fazendo cortina de fumaça. Só que o povo esperto fica só olhando. Não tem ninguém mais. Saiu 30 dessa igreja já. Será que Deus está limpando? Saiu 50, 60, 70, 80. Deus está limpando. Até quando você vai continuar dizendo que Deus está limpando? Aí você vai para Israel, né? Não estou falando de vocês que foram para Israel, por favor, tá? Porque às vezes os pastores vão para Israel para poder fomentar currículo. Aí eles vão para lá e fazem, e voltam para as campanhas maravilhosas, né? Traz olhos de lá, aquela coisa, areia do deserto. Quando eu chegar, eu vou estar assim, arrebentado. Você faz alguma coisa, né? Para você poder dizer que você é um pastorzão poderoso. Mas a ferida está lá aberta. Até quando você vai conseguir abastecer essa máquina? Sem Deus. Aí demora um pouco, né? Você inventa, bota dinheiro, faz consenso com gente rica. Depois o troço vai definhando. É complicado. Ainda bem que nós temos aprendido a sobreviver sem mecanismos, né? Nós não temos nada. Qual mecanismo nós temos? Nenhum. Não temos mecanismo nenhum para poder sobreviver. Então, assim, quem está acostumado a viver sem mecanismo, vai vivendo. Eu não vou precisar nunca trazer um pregador de fora aqui para botar gente na igreja. Nunca vou precisar. Nunca vou precisar para ter um domingo cheio e trazer alguém de fora, um cara que tem nome. Esse negócio de nome também, né? Tem um nome que serve a Jesus, né? Isso é complicado. Eu teria medo de ter uma igreja que só se move quando traz alguém de fora. Eu não queria servir uma igreja dessa, não. É assustador. A gente tem que olhar para a gente quando a gente não está dando certo, a gente tem que botar a cara no pó. Essa é que é a verdade, a gente tem que botar a cara no pó. Se o seu ministério não está indo bem, está dando tudo errado, bota a cara no chão. E só saia de lá quando Deus mudar. Isso aí. É isso aí. Vai para o monte sozinho, vai para as madrugadas. É assim que faz. Pega o carro, sobe e fala com Deus: o que está acontecendo comigo? E seria honesto. Não ficar aí culpando todo mundo. O Davi vai ter que fazer isso aqui. Vai chegar num ponto. Vocês viram que o Davi está cheio de perguntas aqui? O
que eu te fiz? O que eu te fiz? Não sei o quê. O que eu te fiz? Ele fica só assim. Eu não fiz nada, eu sou inocente. Será que você não fez nada? Lá na frente, quando ele sofreu o maior trauma dele com o filho dele, que o filho dele vai se levantar contra ele, vai jogar ele para fora do palácio, vai ameaçar ele de morte, que ele vai sair pelo deserto, assim, perdido. Aí ele vai começar a falar, isso é Deus, é Deus. Aí o cara se acerta. É igual o Jacó. O Jacó, enquanto não lutou com Deus, não acabou a guerra dele. Enquanto ele fugia do irmão, o tempo todo, medo do irmão, tinha pânico do irmão. Mas quando ele resolveu a luta dele com Deus, e daqui a pouco o irmão veio e abraçou ele. Então fica aí a resposta para todos nós. Quando a coisa não estiver funcionando, não culpe as pessoas. Não culpe a igreja. Não culpe os discípulos. O problema é você. Tá certo? Aí você chora, geme, faz tudo. Fica lá chorando até... Isso é maturidade, né? Versículo 22. Então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei. Venha cá um dos moços e leve-a. Devolveu a lança. Devolveu o poder. O poder foi para a mão do Davi, não foi? A lança que o Davi pegou é o poder que Deus deu para ele. Só que ele falou, não vou usar esse poder não. Vou usar esse poder para quê? Tem poder para matar, tem poder para fazer. Igual quando você tem muito dinheiro, ou quando você tem muita inteligência. Você fala, eu tenho poder, você vai usar poder? Só porque a pessoa é fraca. Igual você pega um funcionário, coitado, está lá, você vai para o lado dele, eu sou poderoso, eu tenho dinheiro, eu te mando embora, e você... Mas, que adianta você querer mostrar poder? Ou mostrar poder para um filho de 2 anos de idade, que você é grande. Ou pegar uma mulher frágil e começar a demonstrar poder, te lá, você vai morrer de fome, você não trabalha. Qual a vantagem nisso? Qual a vantagem nisso? De você ser um pastor e você usar a sua autoridade para ameaçar. Esse que é o problema. Nós estamos nos condenando nisso aí. Você não tem o poder? Você tem o poder, cara. Você vai falar, falou, está falado. Vai fazer o quê? É igual eu, se eu falar assim, eu vou pintar essa parede de preto. Aqui, vermelho, azul. Você vai fazer o quê? Você vai falar assim, eu não concordo. Pastor, você não concorda, mas tem o resto que concorda. E aí? Vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Nada. Então esse é o poder que Deus dá para a gente. Porque é isso, o cara vai embora para outra igreja e fica aí. É igual lá, tem lá os caras lá que fizeram um monte de coisa. Não vou falar do pastor de calcinha não, que já perdeu a igreja. Agora, aí o cara, tem um monte de gente que acredita no cara. Vai, fala mal do Edir Macedo lá, adianta alguma coisa? Prova alguma coisa, mostra vídeo do Edir Macedo, adianta o quê? E o cara da calcinha vai ter gente que vai seguir ele. Pode ter certeza, a mulher dele estava do lado dele. E assim, concordando. Está fazendo investigação. E um monte de gente vai acreditar. É o mundo. O pessoal não acredita nos políticos? É assim. Infelizmente, mas esse poder vai ser cobrado depois. Deus vai cobrar esse poder. Você vai ver. Versículo 23, terminando, o Senhor, porém, paga a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Não é que não quis, né, Davi? Você não podia, né? Você não podia, né? E ele está colocando a vida dele e a de Saul nas mãos de Deus. Versículo 24, eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor. E ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Parece que está tudo calmo. Depende, se o Davi melhorar, o Saul aquieta. Ele vai ser mantido nisso aqui. Enquanto o Davi não mudar o coração dele, como Deus quer, o Saul vai ficar vivo. Essa perseguição não vai parar. Entenderam isso? Alguém quer fazer algum comentário a respeito do que nós falamos hoje, por favor? O que é importante para vocês? Que fica uma lição para vocês nessa passagem do capítulo 26. O que é importante para a gente entender nisso aqui, de lição para as nossas vidas?
Então, a gente vimos aí que o Espírito Santo de Deus já não estava mais sobre Saul, né? Nessa passagem aí. E vimos aí que é como se fosse uma bolinha daquelas de borracha que você joga com uma maior força e ela volta contra você mesmo. Entendeu? Porque o escudo de Deus ali estava protegendo ali Davi, né? Então, as coisas se reverteu, né? Então, Davi teve Saul diversas vezes na sua mão e abriu mão disso daí porque não era vontade de Deus para que Davi matasse Saul. É uma constância de problema que não para, né? Você vê, o cara fica bom, daqui a pouco fica ruim, volta no mesmo ciclo vicioso. O ciclo vicioso revela que o coração de Davi não está pronto. Da mesma forma, o ciclo vicioso na nossa vida de problemas revela que o nosso coração não está pronto. Né? O que a gente tem que somar no meio disso tudo aí, chegar à conclusão, é isso. Ninguém tem poder para interferir no propósito de Deus na nossa vida, só nós. Ninguém tem poder. Às vezes até ministerialmente, às vezes a pessoa não está bem no ministério, né? E a pessoa fala, mas é porque fulano não me dá a oportunidade. Não, isso não existe, tá? Isso não existe. Ninguém pode parar um chamado. Ninguém pode parar um chamado. Ninguém no mundo. Você pode perceber que o Davi, ele foi praticamente excluído pela família, ignorado, né, pelo próprio pai, mas mesmo assim, Deus disse, ainda tem um filho. Não se acabaram os filhos. É a insistência de Deus com ele. A gente viu o Saul. Saul não foi uma escolha de Deus, no sentido assim de ter uma liderança. Deus não queria não queria que alguém reinasse. Mas Deus consentiu, e no consentimento ele aceitou a questão do cara que tinha um perfil melhor, que era o Saul. Mas a escolha a princípio veio do povo. Mas mesmo assim, o Saul se escondeu, aí Deus deu um jeito de lá achar ele. Isso. Então ninguém para. A igreja, olha, a gente ia evitar muito problema nas igrejas. Se todo mundo entendesse isso. Ninguém tem poder para parar um chamado. Ninguém. Pastor não consegue, igreja não consegue, ninguém consegue parar um chamado. O único que para o chamado é Deus e você. Deus e você. Vocês têm que se resolver, você e Deus. Entendeu? Você e Deus precisam se resolver. Isso não adianta. Aí você pode trocar de igreja. Às vezes a pessoa fica, você vê, tem gente que fala assim, eu vou para uma igreja menor, porque lá eu vou ter valor. Isso já é uma doença, isso, porque a igreja maior tem um desafio maior. Igreja maior, quem sabe mais pode mais. É isso aí. Quem faz melhor está na frente, não tem jeito. E vai sendo cada vez mais difícil. É igual eu falo com os meninos sempre aqui da igreja. Eu sou pastor aqui. Se eu vou para a igreja igual a Lagoinha lá, ou a igreja do Silas, eu fico sentado no banco. Vou fazer o quê? Eu sou pastor de... Eu não sou nada, você não é nada, você é o quê? Eu pastor de Magno. Quer saber de pastor de Magno, de Colatina? Nem sei quem é esse cara. Eu vou sentar no banco, igual um bestalhado. Até Deus resolver. Entendeu? Então a gente precisa se colocar no nosso lugar, aquietar o coração e deixar Deus fluir com a gente. Deixar Deus fluir. Você viu que houve uma forçação de barra. Você vai ver a forçação de barra vocês viram o Samuel insistindo com Saul, lembra disso? Aí Deus falou assim, por que você está? Até quando Deus falou com ele, né? Você terá dó de Saul. Eu rejeitei. Então tem coisa que às vezes o cara está lá no canto e está rejeitado mesmo, cara. Acabou, Deus rasgou o manto dele. Não adianta você querer promover o cara, você arrastar o cara aqui para cima. Não adianta, ele foi rejeitado. Deus não quer o cara mais. Aí você fala, não, tem que dar uma oportunidade. O cara troca de igreja. Ele fala, não, eu vou para a igreja lá, porque lá eu vou ser valorizado. Bicho, acabou. Deus rasgou seu manto. Você pode trocar, vai trocar o resto da sua vida, você nunca mais vai subir. Não é questão de você, é Deus. Então não tinha como botar o Saul para cima mais. Acabou. Tanto é que o Samuel saiu de cena. Agora quem está tentando ficar em pé é o Saul, mas não vai ficar. Ele não vai ficar em pé.
Ele só está vivo porque ele está sendo instrumento de tratamento por Davi. Quando acabar isso, Deus, passa o cerol nele. Passou, acabou, vai morrer. E é Deus que vai matar ele. Na guerra ainda, né? Vai ser doideira, né? Não adianta essas coisas. Tem coisa que Deus, a gente fala assim, não, mas eu tenho que ver o que eu vou fazer com você, que você não tem nada para você fazer na igreja. Não adianta, pastor. Não adianta, o manto desse cara já foi rasgado lá. Para de insistir com isso. Deus não quer o cara mais. Como líder, não. Como líder, não. Pode ser salvo, arrepender, mas acabou. Falou, pessoal? Terminou? Vamos orar. Deus, obrigado por mais um tempo aqui na tua casa, na tua presença. Nos leva para casa, Senhor, guardados e abençoados pelo teu poder. Que tenhamos uma tarde muito abençoada, preparados espiritualmente. Que essa noite seja a noite que vai acontecer conforme a tua vontade. Possamos adorá-lo, aprender mais sobre a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. ונחה רוח ונחה רוח ונחה